Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a pastora Mônica Leite e nós estamos indo para a aula 2, parte A, oração. Essas aulas eram presenciais antes do coronavírus, toda a última quarta-feira do mês na nossa igreja, mas por conta desse vírus e do estrago que ele está causando no mundo, nós fomos obrigados a transformar todas as nossas atividades em atividades online. Em partes é bem interessante essa mudança, porque a gente vai poder alcançar mais pessoas, compartilhar com mais pessoas esses conteúdos tão importantes que nós estamos estudando. E a gente está diante de um grande desafio, que esse vírus veio nos empurrar para novos hábitos e novas atitudes, totalmente diferentes daquelas que nós estávamos vivendo. Nós seguimos orando, confiando em Deus, de que nós vamos ficar bem, que o nosso Brasil vai ficar bem e que as pessoas vão ficar bem. É muito triste tudo isso que está acontecendo, mas também no meio de tanta tristeza nós estamos aprendendo tantas coisas boas, como a solidariedade, prestar mais atenção em si, desenvolver o hábito de ficar mais perto da família, os pais mais perto dos filhos. Então, no meio da crise da saúde, da economia, nós também estamos tendo a oportunidade de fazer muitas coisas boas também. Mas como esse vídeo não é sobre o coronavírus, eu vou falar só isso até aqui. E vamos seguir então para a nossa aula. Nós estamos falando sobre oração. Nós começamos a falar sobre oração no vídeo 1. Aí, se você quiser rever ou ver, nesse mesmo canal, na playlist que eu vou deixar organizada sobre oração, você vai ver lá o áudio 1. Então, nós começamos a primeira aula falando um pouco por que nós oramos e o que é importante na nossa prática de oração. Então, e essas aulas, né, elas estão baseadas em três materiais. Teologia Bíblica da Oração, da CPAD, compreendendo o propósito e o poder da oração de Myles Munroe e a própria Bíblia Sagrada. Então, são os materiais básicos que nós estamos usando para compartilhar com vocês esse tema, oração, que é extremamente importante para a gente, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, onde nós, como Igreja do Senhor Jesus, estamos sendo encorajados, advertidos a orar mais. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando da importância de nós lermos a Bíblia, porque a Bíblia é a base da nossa vida de oração, da importância de nós lermos bons livros, e nesses vídeos nós estamos indicando alguns livros que nós consideramos bons, a confiança no Espírito Santo, porque ele é o ajudador, ele é o conselheiro, ele é o guia, e o Espírito Santo sabe orar como ninguém, e sabe orar como convém, e ele é o mestre por excelência da oração. E nós nunca aprendemos tudo sobre oração para depois orar. Nós oramos já, agora. Comece já a se comunicar com Deus, a falar com Deus, a abrir o seu coração para Deus. A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida, e para que ela faça parte da nossa vida, nós precisamos perseverar em oração. E nós precisamos também criar hábitos e rotinas. Eu vou falar aqui bem pouco e de uma forma bem básica sobre hábitos e rotinas. Eu estou me baseando no livro O Poder do Hábito. É um livro muito lido, muito indicado por palestrantes, líderes motivacionais, treinamentos em empresas.
e vale a pena investir nesse livro. Se você quiser conhecer uma porção desse livro, por exemplo, no Resumo Cast tem um resumo desse livro lá, e outros canais do YouTube especializados em resumos ou em porções até bem robustas do livro, lá no YouTube você encontra. E qual foi a porção que eu peguei para a gente entender? É que em 1900 a Pepsodent influenciou os americanos a criar o hábito de escovar os dentes. E como foi que eles fizeram isso? Primeiro, a população que tinha dentes amarelos achava totalmente normal ter dentes amarelos e não se incomodavam com isso. Eles começaram a trabalhar as propagandas, ensinando que dentes brancos eram mais bonitos, mais saudáveis, que você ficaria mais atraente, e colocando na pasta uma espuminha e também uma sensação de frescor logo após o escovar os dentes. E sem contar que, principalmente nas embalagens, quando a gente vê a escova de dente com a pasta, a gente sempre vê a escova de dente com bastante pasta em cima das cerdas, né? Não é, segundo algum dentista que eu conversei, não é nem necessário tanta pasta assim. O que é necessário é uma boa escovação, até mesmo com uma pouca pasta. Isso é uma outra estratégia de marketing para as pessoas consumirem mais pastas, acabar as pastas rápidos das suas casas e elas comprarem mais pastas. Bem, então, essa sensação de frescor, essa espuma, a ideia de que dentes brancos vai deixar você mais atraente, com uma cara de uma pessoa mais limpinha, foi o gatilho para criar o hábito na população americana de escovar os dentes. No livro ele também fala um pouco de um estudo bem interessante sobre decisões e hábitos. 40% dos nossos comportamentos são hábitos que foram criados através de rotinas, de comportamentos que se repetiram. E 60% são decisões. Por quê? O nosso cérebro, ele trabalha na base da economia, né? Por que a gente precisa criar hábitos e rotinas e um certo piloto automático? Porque o nosso cérebro, né, ele precisa economizar energia porque ele é muito ligado à ideia de sobrevivência. Então, o nosso cérebro não vai ter que ficar me lembrando todo dia, pega a escova, põe a pasta, escova o dente. Não. Quando eu faço isso várias vezes, isso se torna um hábito extremamente automático. Eu faço sem perceber. Eu faço automaticamente. Hábitos são ações e pensamentos automáticos ligados a uma deixa, que é um local, objeto, emoção ou pessoa, ligados a uma rotina que ativa o gatilho e também tem no seu contexto uma recompensa, um prêmio. Vou dar um exemplo aqui para ver se ajuda, tá? A pensar sobre isso. Eu acordo todo dia de manhã e ao lado do criado mudo da minha casa, ao lado do criado mudo da minha cama tem uma Bíblia. Aí eu penso, esta palavra vai proteger a minha mente. Eu vou ler meio capítulo, tirar 10 minutos para falar com Deus, encerrar com uma gratidão por eu ter conseguido fazer isso. Isso seria uma forma de criar um hábito, uma rotina de ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias em determinado horário do seu dia. Então, todas as vezes que eu acordo, pego a Bíblia, leio uma porção da Bíblia, consigo fazer uma oração, eu já agradeço e me sinto e me parabenizo. Poxa, que bom, você conseguiu, parabéns. Né? Eu estou me premiando simbolicamente por ter conseguido criar um hábito através de uma rotina. E quando a gente fala em hábitos e rotinas, nós estamos falando em conectar a deixa, né, que é o local, objeto, emoção ou pessoa, com a recompensa. Por exemplo, no exemplo que eu dei, se recompensar simbolicamente se elogiando.
É importante que se invista em disciplina, se aplique esforço e desenvolva as rotinas. Não uma rotina, mas rotinas. Então, todo dia eu pego minha Bíblia e não necessariamente ela precisa estar na cabeceira da minha cama. A Bíblia pode estar no meu escritório, ela pode estar na cozinha, ela pode estar na sala, ela pode estar em algum lugar visível que eu vou ver a Bíblia ali e vou ler. Em seguida eu vou orar e vou agradecer a Deus e também vou me parabenizar por eu ter conseguido. Então, basicamente, quando a gente fala em hábitos e rotinas, nós estamos falando em ações e comportamentos automáticos que a gente precisa manter, né, por pelo menos 3 meses para que se torne um hábito. Então, eu preciso desenvolver uma rotina que ela se repita por no mínimo 3 meses para que ela se torne um hábito. Então, aqui alguns exemplos da palavra de Deus. Então, Daniel tinha o hábito de praticar a oração e a gratidão 3 vezes ao dia, e mesmo diante da perseguição de pessoas ligadas ao rei que ele servia, ainda assim, isso era tão forte nele que ele manteve essa rotina. Saul, que era um homem de bons hábitos, porque ele veio de uma família com histórico de guerras, né? Uma família guerreira, e para ser um guerreiro você tem que ter disciplina e bons hábitos. Ele tinha bons hábitos, principalmente ligado à guerra, à estratégia, etc. Mas ele infelizmente se torna, após ser rei de Israel, um homem de maus hábitos. Uma rotina muito ruim de pensamentos e de atitudes que foi atrapalhando a vida dele ao longo do seu reinado. A inveja, os ciúmes, o desrespeito ao sacerdote, a busca por conselhos com entidades que Deus havia proibido. Bem, por exemplo, quando nós falamos, né, em prosperidade na Bíblia, e prosperidade está ligada a algumas questões, por exemplo, a hábitos saudáveis e totalmente ligados à ideia de viver uma vida próspera. Então, por exemplo, uma pessoa próspera na Bíblia, ela precisa ter rotinas e hábitos ligados a essas ideias, ao trabalho, ao esforço, a saber prioridades, diferenciar prioridades de coisas urgentes, não urgentes e não importantes, a prática do orçamento, um fundo, né, um dinheiro guardado ali para uma emergência, a evitação de dívidas e consumismo e um bom plano financeiro. Quando a pessoa tem uma rotina e hábitos ligados a esses comportamentos e pensamentos que eu descrevi, ela vai ser uma pessoa próspera. A Bíblia nos incentiva também a criar hábitos de bons pensamentos. Eu não me lembro agora, mas parece que tem alguns estudos que diz que a mente humana tem uma tendência ao negativismo, ao catastrofismo, às coisas ruins. Principalmente pessoas que têm uma tendência na sua família a transtornos mentais, depressivos. Pessoas depressivas, por exemplo, ela tem um viés negativo e pessimista dela, do outro e da vida. A pessoa ansiosa, por sua vez, ela tem um viés de que tudo é muito perigoso e ela precisa ter o controle sobre tudo. Então, transtornos mentais, eles já trazem em si só uma distorção da percepção de si, do outro e da vida. E aí precisa se desenvolver bons pensamentos, pensamentos saudáveis, porque essa nossa estrutura cognitiva de pensamentos, esquemas, crenças, valores, ideias, precisam ser bons e saudáveis para que o meu comportamento seja bom e saudável, para que a minha saúde física também seja boa e saudável, as minhas relações e minhas escolhas também sejam boas e saudáveis.
Então, a Bíblia nos encoraja a termos bons pensamentos. Apesar da ciência, principalmente nos tempos de hoje, ter descoberto a importância, né, de bons pensamentos, a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. Hábito de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu compromisso com Deus, no seu compromisso com o seu chamado, com o seu ministério. Jesus é o nosso exemplo máximo. Jesus é demais, Jesus é incrível, incomparável homem-deus. Ele tinha o hábito de ler, ensinar e orar. Orava muito no seu particular, né, na sua vida mais privada, mas ele também tinha, a gente vê ali ele também orando junto com seus discípulos e orando publicamente por pessoas. Então Jesus é o exemplo que a gente de fato tem que seguir. E uma coisa interessante para quando a gente tem o hábito de pecar muito, e tem pessoas que são muito frágeis, né? Elas pecam com muita facilidade. Uma das coisas que essa pessoa que peca com muita facilidade, e eu incluo todos nós, porque todos nós pecamos, mas tem pessoas que elas são mais frágeis para pecar. Nós precisamos desenvolver o hábito de não pecar habitualmente. Por exemplo, entendendo que Jesus venceu o pecado. Em Jesus, nós vencemos o nosso pecado, a maldade do nosso coração. E nós vamos ter uma boa orientação no livro de 1 João. Então, Jesus venceu o pecado. O pecado não tem poder para nos dominar. Nenhum tipo de pecado, né? Independente do nível de pecado, do tipo de consequência associada, o pecado não tem poder de dominar aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo, aceitaram essa nova vida, tem morando em si o Espírito Santo e tem a palavra de Deus como seu guia de vida, de atitudes, de escolhas e de decisões. Amém? Então Jesus venceu o pecado e nós também, com Jesus e com o Espírito Santo e com a palavra, também já vencemos. Bem, essa parte A, eu ia falar basicamente sobre isso. Eu espero que você pense um pouco sobre essas orientações, informações, e comece a pensar na importância de você desenvolver hábitos e rotinas em qualquer área da sua vida, e tudo aquilo que for saudável, benéfico, e que não seja saudável e benéfico só para você, mas que seja saudável e benéfico também para as pessoas que convivem com você. Que o Senhor Jesus Cristo te fortaleça, que o Espírito Santo te ajude e que no nome de Jesus você consiga criar hábitos e rotinas saudáveis, que te leve mais perto de Deus, que te ajude a alcançar os seus objetivos, que faça você bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, seja no casamento, no ministério, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, que os valores bíblicos sejam claros na sua mente, no seu coração e te conduzam para uma vida de sucesso. É isso que eu peço para você que está me ouvindo e também para a minha vida, e eu peço em nome de Jesus, e eu peço ao Deus Pai que pode fazer todas as coisas, e eu conto com a ajuda do Espírito Santo para que você e eu possamos conseguir viver essa vida plena, abundante, vitoriosa e incrível que Jesus conquistou para mim e para você ali na cruz do Calvário. Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!